Oi, pessoal, tudo bem? Como prometido, segue o vídeo com a correção da prova de termoquímica que vocês fizeram na semana passada. Tá? Então vamos começar com a questão número 1. O peróxido de hidrogênio, H2O2, é um líquido incolor cujas soluções são alvejantes e antissépticas. Esta água oxigenada é preparada num processo cuja equação global é esta aqui, H2 mais O2 formando H2O2. Com duas semi-reações. Essas duas aqui. Então, eu tenho duas reações intermediárias ou semi-reações, que essas duas somadas chegam na equação global da formação da água oxigenada. Para essas duas semi-reações, nós temos os respectivos ΔH de cada uma delas, e o exercício pede o ΔH do processo global, ou seja, eu preciso calcular o ΔH dessa reação aqui. Muito bem, então quero calcular o ΔH de uma reação, e como informação o exercício me deu duas equações com seus respectivos ΔH. Como é que eu vou resolver este problema? Aplicando a lei de Hess, tá? Então aqui, o que a gente tem que fazer? Para cada substância que compõe a equação que eu quero chegar, eu vou achar ela lá nas semi-reações que me foram dadas e saber o que é que eu tenho que fazer com essa reação, ok? Então aqui, ó, H2O2, eu tenho 1 mol e ele é um produto. E aqui é 1 mol também, mas ele é um reagente. Então essa daqui eu vou inverter. Agora, H2, 1 mol de H2, só que aqui eu tenho 2 mol de H2. Então, aqui eu vou dividir por 2. Muito bem. Vamos lá, então. Então, essa primeira que eu vou inverter vai ficar H2O mais meio O2 formou H2O2. Se eu inverto a equação, eu inverto o sinal do ΔH também. Era negativo, vai ficar positivo, 98 kJ. A equação de baixo eu vou dividir por 2. Eu divido por 2 toda a equação. Então fica H2 mais meio O2 formou 2 não, né? 1H2O. ΔH continua sendo negativo, só que daí 572 dividido por 2. Vai ficar 286. Feito isso, a gente agora soma, corta, né? Vai somar a equação cortando tudo que repete. O que repete? Aqui, reagente de uma reação com o produto da outra. Então, eu tenho uma água aqui, com uma água aqui. Mais alguma coisa? Não, então agora a gente soma. Então, eu vou ter H2 mais meio O2 aqui, com meio O2 embaixo, meio com meio, 1. 1O2 formou H2O2. ΔH, eu vou somar essas duas coisas. Então, menos 286 mais 98 menos 188 quilojoules. Ok? Então, esse é o valor aqui que vocês tinham que chegar para o ΔH da reação global da formação da água oxigenada. E daí a segunda pergunta, ela é endotérmica ou exotérmica? Ela é exotérmica, pois o valor do seu ΔH é negativo, pois o ΔH é negativo. Beleza? Vamos à próxima. Sob certas circunstâncias, como em locais
sem acesso a outras técnicas de soldagem? Pode-se utilizar a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro para soldar trilhos de aço. A equação química para a reação entre alumínio pulverizado e óxido de ferro 3 é essa aqui, que estou colocando aqui embaixo e aumentando o seu tamanho. O calor liberado nessa reação é tão intenso que o ferro produzido é fundido, podendo ser utilizado para soldar as peças desejadas. Conhecendo seus valores de entalpia de formação para o Al2O3, óxido de alumínio, e para o Fe2O3, óxido de ferro 3, nas condições padrão, calcule a entalpia dessa reação nessas condições e apresente seus cálculos. Muito bem, a equação já está balanceada. Tá? Eu tenho 2 alumínios aqui e 2 ferros lá. Então, aqui, os dados que são dados. Então, para o Al2O3, eu tenho um valor de menos 1,676 kJ/mol. E para o óxido de ferro 3, a gente tem menos 824 kJ/mol. Aqui eu já tenho um mol dessa substância, então não preciso multiplicar por nada, tá? Substância simples, entalpia de formação igual a 0 para o alumínio e para o ferro. Então, aqui eu tenho o H dos produtos e aqui eu tenho o H dos reagentes. ΔH igual a HP menos HR. ΔH igual produtos menos 1,676 menos reagentes menos 824. ΔH igual menos 1,676 menos com menos mais 824. ΔH igual menos 1,676 mais 824 menos 852 quilojoules. Beleza? Então, esse é o valor que vocês deveriam ter chegado. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Questão 3. Durante o ciclo hidrológico natural da água, o ciclo da água, a água muda constantemente de estado físico e de lugar. Vamos grifar isso aqui. Muda de estado físico e de lugar, ou seja, é líquido, passa a sólido, é líquido, passa a vapor, é sólido, passa a líquido e assim por diante, todos os estados físicos. E muda de lugar, ou seja, está aqui em Campinas, vai para Limeira, né? Então, evaporou, formou a nuvem vai para outra cidade do lado, chove lá, então gasoso vira líquido, né? Água. Então, é importante esse trechinho. Entre os fenômenos que ocorrem são, primeiro, derretimento de icebergs. Então, aqui eu tenho mudança de estado físico. Estado físico. Estado físico. Formação de gotículas de água na atmosfera a partir do vapor. Então, formar água a partir do vapor. Mudança de estado físico. De novo. Terceiro, formação da neve. Neve, eu vou ter o quê? A água líquida vira no sólido. Líquido vira no sólido. Mudança de estado físico de novo. Dissipação de nevoeiro. O que é dissipar? Dissipar, espalhar. No caso aí, eu tenho nevoeiro, né? Eu vou ter vapor d'água, vou ter muitas coisas. O nevoeiro que eu vou ter, principalmente quando tá frio, eu tenho aquela fumaça branca que tem logo cedo, neblina, e ela vai dissipar, ela vai espalhar até sumir. Ela vai espalhar e vai para outros lugares. Aqui eu tenho mudança de lugar. Ok? Dentre esses fenômenos, quais são exotérmicos? Então vamos lá. Mudança de estado físico. Sólido, líquido, gasoso. Sólido, para ir de sólido para líquido, tem que absorver energia.
para as moléculas ficarem mais agitadas e tudo mais. Portanto, absorção de energia e processo endotérmico. Do líquido para o gasoso, precisa absorver energia para as moléculas ficarem mais agitadas. Absorção de energia, processo endotérmico. Contrário agora, gasoso para líquido, liberar esta energia. Liberação de energia, processo exotérmico. E líquido para sólido, mesma coisa, vai liberar energia, processo exotérmico. Muito bem, vamos ver. Derretimento de iceberg era sólido e vai para líquido, processo endotérmico. Então, esse é o primeiro aqui, ó. Formação de gotículas de água a partir de vapor. Então, eu tenho vapor que virou líquido, exotérmico. Então, aqui o 2. Formação de neve do líquido para o sólido, exotérmico também, 3. E daí dissipação de nevoeiro, não tem, né, mudança de estado físico, a princípio só dissipação não. Então, quais são exotérmicos? 2 e 3. Beleza? Não tinha que justificar aqui não, mas a questão foi, isso daqui nós vimos na primeira ou segunda aula de termoquímica. Última questão, análise do diagrama da reação química. Então, aqui a gente tem, né, como se fosse um gráfico, né, representação de um gráfico, diagrama. Aqui eu tenho quantidade de energia na vertical, e aí eu tenho reagentes embaixo, produtos em cima e a seta para cima. O processo representado pelo diagrama é endotérmico ou exotérmico, então aqui a resposta é endotérmico, pois a seta está para cima, pois a quantidade de energia dos produtos é maior que dos reagentes, então daí poderia ter dito mais, várias coisas, tá? Acho que o mais óbvio aqui é porque a seta está para cima, ok? Considere as equações abaixo. Selecione as reações químicas que podem ser usadas como exemplo do diagrama e justifique sua resposta. Bom, se você falou que a seta para cima é endotérmico tem o ΔH positivo. Então, aqui nós teremos essa primeira e a terceira. Então, a primeira e a terceira, reações. Por quê? Pois elas possuem ΔH positivo. E é isso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida me escrevam ou a gente conversa na próxima aula. Tá certo? Muito obrigada e até mais.